Olá, sejam bem-vindos ao nosso curso Como Elaborar uma Política de Crédito. Eu sou a Alcimere 90 e vou acompanhar vocês durante toda essa jornada. Antes de falar um pouco mais sobre mim, eu gostaria de combinar com vocês quais serão as entregas do nosso curso. Para isso, eu trouxe 4 perfis de profissionais que geralmente a gente encontra por aqui. Eu gostaria que vocês, através das demandas e expectativas desses diferentes perfis, possam identificar o quanto o curso atende às necessidades de vocês. Combinado? Então vamos lá. Um deles é o Luiz. O Luiz é um gerente financeiro de uma grande distribuidora de medicamentos que atende farmácias de grandes redes ou farmácias autônomas. Mas também o Luiz poderia ser o gerente financeiro de uma grande indústria, com clientes com grandes contas e pequenas e médias empresas. Uma indústria química que fornece ali produtos e serviços para grandes redes atacadistas e também pequenos clientes. O Luiz ele não é especialista na área de crédito, ele é responsável pela área de crédito e cadastro, ele tem uma pequena equipe, uma equipe relativamente júnior, que não traz para ele ali grandes inputs para melhora desses processos. Não é uma equipe que pensa estrategicamente. A especialidade do Luiz é acompanhar muito de perto o percentual de recebimento, mas ele está ali já um pouco cansado daquelas pressões comerciais. Então, o Luiz precisa urgentemente definir junto à sua diretoria um patamar de risco aceitável e para isso ele precisa de uma política de crédito. É muito importante aqui, gente, a política de crédito, ela não é da área de crédito, ela é da empresa. E a gente vai falar isso um pouquinho mais na frente no diagrama de crédito. Depois, ele precisa encontrar a solução que melhore a produtividade e o nível de controle da área. Ele precisa também criar novos procedimentos para análise de crédito que sejam aderentes tanto para as grandes redes como para as farmácias autônomas, que muitas vezes ali se confunde com o proprietário. Então me fala, você se identificou com o Luiz? Se você se identificou com o Luiz e tem essas necessidades, desculpem-me, elas serão totalmente atendidas no nosso curso. Quero que você então fique tranquilo. Talvez você seja como a Vanessa, A Vanessa é uma analista pleno, que trabalha numa indústria de bebidas há 5 anos. E ela pretende conversar com seu chefe sobre a promoção, Ela acha que já está na hora dela ser analista sênior. Por sorte, a Vanessa ela assistiu um webinário nosso, uma live, para ser mais atual, o novo perfil do profissional de crédito, e ela notou vários aspectos que ela precisa melhorar antes de bater lá na porta do chefe dela. Então, por exemplo, ela percebeu que ela precisa medir melhor os resultados das suas análises e não apenas ficar contente, por ela ter evitado uma fraude ou uma perda. Ela não sabe dizer hoje, ela não saberia dizer se o seu excesso de conservadorismo trouxe alguma perda de oportunidade para a sua empresa. Esse é um ponto muito importante. Ela chegou à conclusão que não conhecia nada sobre política de crédito. A empresa possui algumas regras, mas ela não entende muito bem como funciona, o motivo que levou ali ao estabelecimento de cada regra, e para ela algumas regras não faziam sentido. Então, como a regra, por exemplo, de referência comercial, que ela fazia, mas fazia com uma certa contrariedade. Ela precisa melhorar sua capacidade de gerenciamento de risco. A gente mostra como isso é importante, Isso é o capital do analista. Então, ela anotou esse ponto. Precisa conhecer novas ferramentas que pudesse ali automatizar parte do seu trabalho. Ela ficou surpresa de saber que no Brasil existem 5 grandes birôs. Para ela, a principal era a Serasa, com a maior base de dados. E ficou claro que ela precisava se atualizar. Não conhecia também produtos, eles usavam o mesmo birô há muitos anos e ela realmente não tinha mais uma referência de mercado. E, sobretudo, precisava melhorar o seu relacionamento com a área comercial.
Ela era conhecida como uma analista muito conservadora. Para ela, o comercial estava sempre preocupado com as vendas e não se preocupava com o recebimento. E a sua frase preferida é: de nada adianta vender se não vai receber. Então, se você vive um momento parecido com a Vanessa, esse curso também é para você. Você está no lugar certo, posso te garantir. Talvez você seja como o Cláudio. Né? O Cláudio foi contratado há pouco mais de um ano para a vaga de analista de crédito júnior em uma grande empresa do segmento agro, que fornece ração. Portanto, ele tem ali diversos segmentos de produtores rurais, cooperativas e também grandes indústrias que financiam os produtores rurais. O Cláudio tem grandes ambições, ele ficou muito atento ao discurso do diretor, que informou a todos que a empresa tem um plano de expansão. O faturamento atual ele está em 600 milhões ano, mas a empresa pretende atingir 1 milhão em 5 anos. Então, segundo palavras do diretor, o crédito é a ferramenta mais poderosa que existe para aumentar o faturamento. E por essa razão, contava com a área de crédito para atingir esse objetivo. Com a nova reestruturação, a área de crédito, que antes estava na gestão da área comercial, agora está na gestão desse novo diretor financeiro. E Cláudio quer impressioná-lo e, por isso, procurou curso onde possa aprimorar e desenvolver novas habilidades e, com isso, acelerar seu crescimento. Pretende ali conhecer estratégia de crédito, relatórios, política de crédito, gerenciamento de risco e deseja conhecer ferramentas e soluções que possam deixar o processo de crédito da sua empresa mais eficiente. Ele sente que precisa ir muito além dos processos de analisar pedidos para se destacar. Então, o Cláudio está perfeito e também está, assim como a Vanessa e o Luiz, no lugar certo. No curso aqui nós vamos falar sobre estratégia de crédito, sobre relatórios, óbvio, sobre política de crédito, gerenciamento de risco e também de soluções para otimizar o processo de crédito da sua empresa. Talvez você se identifique com a Hannah, né? A Hannah está disponível no mercado, para o mercado de trabalho, há 3 meses. Ela atuou durante 3 anos como analista de crédito e cobrança numa indústria. A Hannah começou a procurar as oportunidades existentes no mercado e verificou que preenchia apenas parte desses requisitos. Ela conhecia o processo de análise de crédito de pessoa física, checagem de documentos, ligação para confirmação de dados, realização de pesquisas, enfim, o dia a dia de um analista de crédito. Havia iniciado a responsabilidade de analisar a pessoa jurídica, conhecia bem os relatórios da associação a qual sua empresa fazia parte, conhecia a Serasa, sabia da Boa Vista, avaliava corretamente ali o risco do peso dos restritivos e definia o limite de crédito com base nos dados de faturamento enviados pelas empresas. Seu sonho é trabalhar em uma fintech, porém ficou surpresa como o processo em uma fintech era distinto do processo da empresa na qual trabalhava antes, que era um dos segmentos da indústria. A sua expectativa com o curso é estar mais competitiva no mercado. Então, a Hannah também está no lugar certo. E a Hannah fez aqui uma avaliação corretíssima. Nós vamos mostrar para vocês como é diferente o perfil de contratação de uma fintech e de uma indústria. E para que você possa fazer esse pulo, essa migração, realmente existem habilidades que precisam ser adquiridas e nós vamos falar sobre elas aqui no nosso curso. Bom, então, independentemente de você se identificar com um desses 4 perfis, né, de alunos que nós temos aqui no curso, o meu compromisso com você é atender a sua expectativa. Bom, e para isso a gente vai começar o curso com o diagrama da política de crédito. Ele vai ser o nosso norte. Então, o primeiro grupo de informações é avaliar o histórico. A gente faz como acontece em estatística, né? A gente precisa entender o passado para projetar o futuro. Então, o primeiro grupo de dados que nós vamos analisar aqui no curso vai ser o histórico de contas a receber. Depois, a gente também faz um estudo sobre levantamento histórico do perfil de pedidos
E se a sua empresa tiver base de dados, também tem todo aqui o passo a passo dos estudos a ser realizados sobre as rejeições. Então aqui eu vou saber qual que é a performance das aprovações de crédito históricas. Nós vamos fazer análise de safra, de rolagem, de FPD. Aqui eu já aproveito e já monitoro os principais KPIs de uma operação de crédito. Nós vamos entender o nível de inadimplência por região, por perfil de cliente, por safra, né, como eu havia dito. Nessa parte do levantamento de pedidos, ele é importante porque eu vou entender a quantidade da sua empresa, né? A gente vai entender, vamos poder mensurar, para cada quantidade vai existir um tipo de solução. Eu não posso colocar ali, né, um trator para matar uma formiga. Então, eu preciso entender, né, fazer com que eu, junto com você, assim, a gente precisa entender essa volumetria, a distribuição. Então, ali eu provavelmente tenho os canais de vendas que a gente vai conversar, eu tenho região. Eu entendendo essa volumetria, a gente também consegue sugerir tipos diferentes de solução. Então, esse é o primeiro dado, né? Uma parte mais analítica em que a gente gerencia e trabalha um pouco os conceitos de gerenciamento de risco. Depois, a gente vai para um outro grupo do nosso diagrama, né? Que vamos falar um pouquinho sobre estratégia. Eu vou repetir aqui, acho que eu falei no perfil do Luiz. A política de crédito, ela não é da área de crédito, ela é da empresa. Então, a partir do momento que você tem essas informações, né, você tem histórico de contas a receber, tem essa distribuição de pedidos, sabe os motivos da rejeição, as quantidades e tudo mais, é a hora de sentar com a área comercial e com o marketing e falar um pouco de estratégia. Escuta aqui, área comercial, eu tenho essa distribuição, a gente vai aumentar, vocês pretendem ir para outra região, vamos colocar novos produtos. Essa conversa ela é extremamente necessária para que esse produto final de política ele esteja alinhado com toda a empresa. A gente também vai falar sobre margem de produtos, o quanto é importante isso, gente, porque trabalhar com cliente de alto risco, por exemplo, eu posso direcionar a área comercial a trabalhar com cliente de alto risco de uma forma diferente. Todo mundo sabe que é mais fácil vender para cliente ruim do que para cliente bom. Se a área comercial tem um orçamento de desconto, que esse orçamento seja gasto com clientes que realmente valham a pena. São os melhores clientes. E ninguém melhor do que o crédito para dizer qual é o melhor perfil de cliente que esse dinheiro tem que ser direcionado. E por fim, o gerenciamento da base de clientes. A gente vai definir aqui como vai acontecer esse gerenciamento justamente para a gente evitar as surpresas. É que eu sempre digo, uma RJ não acontece da noite para o dia. Então é preciso sim ter um processo de gerenciamento de risco desta carteira. Só depois desses dois grupos, né, do nosso diagrama é que a gente vai escrever a política e desenhar a política propriamente dita. Então ali eu vou ter o patamar de risco, ele já está definido. Em função desse patamar de risco, a gente vai definir as regras para análise, né? E depois alçadas e responsabilidades. Então, a cada medida que a gente vai evoluindo, a gente vai ter que voltar e ticar se, olha, ok, esse ponto está ok, isso aqui está ok, porque eu preciso atingir cada uma daquelas expectativas que nós falamos desses perfis de alunos, tá bem? Então, isso é fundamental. Bom, então ao final do curso, eu preciso que tudo isso aconteça. Então vamos lá, você está aqui, né? Você está aqui, comecinho do curso. Necessita o quê? Obter conhecimentos para elaborar uma política de crédito. Independente de você ser cada um daqueles perfis, tem uns com mais ou outras necessidades, mas essa é a necessidade principal. Eu quero que você tenha com você o mapeamento dessas suas necessidades adicionais, porque se alguma delas não estiver aqui, você não viu, por exemplo, poxa, eu não vi essa necessidade específica, a Alcimeri não falou aqui no diagrama, não deu exemplo aqui nessas personas, me chama aqui no WhatsApp para a gente entender um pouco essa necessidade que você tem, tá bom? Bom, então aí você começa o curso, vai identificar ali as habilidades existentes e aquelas que precisam melhorar. A gente tem um exercício para isso, eu vou passar para vocês, dividir com vocês um estudo sobre as novas habilidades do profissional de crédito. Então, é importante que você anote ali, saiba quais que você possui, quais que você precisa melhorar.
Vamos combinar que você vai assistir todas as aulas, vai colocar em prática, também vai buscar aprimoramento. Então, buscar aprimoramento, eu quero dizer o seguinte: a gente vai passar por uma fase de aulas que eu preciso que você tenha um pouco de facilidade com gestão de base de dados, né? O Excel, ele vai ser demandado ali. Então, se você não tiver, você vai ter que ter um bom parceiro na área de tecnologia para que essas coisas funcionem muito bem, tá bom? Se você não tem nenhuma das duas coisas, ok, né? Você pode tentar absorver os conceitos também, mas de verdade, eu gostaria que ao final você realmente pudesse exercitar e não só passar pelas aulas, tá bom? Acho que isso funciona melhor. Medir a evolução das habilidades a cada etapa, contar com o suporte do curso para esclarecer as dúvidas. Então, gente, eu mando para vocês um e-mail de boas-vindas, tem lá anúncio no Hotmart para vocês, que nós estamos à disposição, vocês têm o meu WhatsApp, vocês têm o meu e-mail, vocês têm a minha agenda à disposição de vocês. Então, por favor, não deixe de usar esses recursos. É um curso online, mas eu quero que o objetivo final, que é estar apto a implementar uma política de crédito e garantir, conhecer as melhores soluções de mercado, seja ali atingido por todos vocês. Esse é o meu objetivo, ok? Eu quero que vocês possam refazer o currículo de vocês, que vocês estejam mais competitivos ao final do curso, tá bem? Muito bem, vamos então para a nossa próxima aula.